Vamos começar esse vídeo para cima, vamos começar esse vídeo animado, vamos nessa corrente para frente contra um jogador, ou melhor, a favor, né? Porque ele nos ajudou. Valeu, Carvajal! É nóis, Carvajal! Antes que eu me esqueça, chupa, Carvajal! Chupa! Antes de você pensar em dar um trança-pé no nosso jogador, antes de você cometer um tackle de futebol americano, vai estudar o que é racismo, meu amigo. Chupa, Carvajal! Eu não me empolgava tanto com um jogo de seleção brasileira. E não é nem pela empolgação do empate ou vitória, não é nem pela empolgação de ganhar ou perder. É pelo divertimento, é pelo entretenimento. Brasil e Espanha foi divertido. Não tivemos problemas mais sérios no extracampo, nós tivemos uma disputa bem equilibrada, equilibrada em termos, porque a Espanha dominou no primeiro tempo, mas aí Brasil, Endrick, a ausência de VAR, tudo isso ajudou. Até o Rodrigo que estava em casa, olha como o Rodrigo atuou bem a nosso favor. Golaço no primeiro tempo, movimentações do meio-campo por conta dele. E o menino Endrick, né? Cara, eu gostaria de engravidar do Endrick. Ou melhor, eu gostaria que o Endrick tivesse um filho com a Samantha Schmitz, ou vários filhos com a Samantha Schmitz, e garantisse dessa forma o futuro do futebol brasileiro. Porque é impressionante como esse moleque tem brilho, como esse moleque tem carisma e como esse moleque consegue escrever cartas melhores do que o Neymar nas redes sociais. Aliás, não estamos sentindo falta do Neymar nem nisso, nem nas cartas nas redes sociais, as cartas falidas que o Neymar escrevia depois de cada derrota ou eliminação, atacando a imprensa, atacando a torcida. Não estamos sentindo mais falta disso. E a gente deve olhar para o resultado, não apenas para os números, não apenas para o empate ou uma eventual derrota, mas sim para o tipo de adversário que o Brasil estava enfrentando e conseguiu alcançar o empate, mesmo com a Espanha tentando fazer de tudo para ganhar esse jogo. Gente, nem tudo é manipulação de VAR nessa vida e a Espanha tem os seus méritos. Essa seleção espanhola tem como base aquela mesma Espanha que foi vice-campeã olímpica contra o Brasil nos Jogos Olímpicos de Tóquio em 2021, porque a gente teve aquele evento global que a gente não estava preparado. Sabe como é, né? Aquela crise sanitária global que muita gente relativizou, mas ainda assim teve Jogos Olímpicos naquele ano. Pois bem, esse treinador é o mesmo daquele time, agora está na seleção espanhola, e essa base desse time saiu dos Jogos Olímpicos para jogar a Eurocopa e foi semifinalista da Eurocopa num jogo para cardíacos contra a Itália. Aí no ano seguinte, ou 2 anos depois, já que a gente teve a Nations League, sim, a gente teve a Nations League, e a Espanha vai lá e ganha a Nations League, também enfrentando a Itália na semifinal. Se a gente fala muito da Inglaterra como um dos melhores times do mundo, e está na 3ª posição do ranking, essa Espanha, para mim, é favorita para ganhar a Eurocopa esse ano, porque tem um futebol excepcional, tem jogadores talentosíssimos, uma seleção jovem, uma base de seleção jovem, e isso porque a Espanha estava sem Pedro e Gavi. Só estava jogando o Rodri, do trio fantástico dos Jogos Olímpicos. Então, olha nessa Espanha, porque ela tem tudo para ser favorita da Eurocopa e tem tudo para dar trabalho na Copa do Mundo de 2026. E colocando isso em perspectiva com essa seleção brasileira que está em reconstrução, olha, foi um baita jogo. Tudo bem, o lance da ausência do VAR deu uma certa atrapalhada para nós, porque deu um pouco mais de trabalho para a seleção brasileira alcançar esse empate. Para muita gente, os 2 pênaltis simplesmente não aconteceram, os 2 pênaltis para a Espanha. E, de fato, se a gente tiver aquele olhar de Pacheco, realmente não aconteceram. Se bem que o primeiro pênalti eu até posso dar aquela relativizada, mas o segundo não aconteceu de jeito nenhum. Mas quem é que precisa de VAR quando o experiente zagueiro Carvajal decide dar um tackle de futebol americano dentro da área, dando um trança-pernas com as mãos em um jogador brasileiro, rendendo o pênalti que Lucas Paquetá utilizou para empatar o jogo. Aliás, o Brasil teve uma postura muito boa no segundo tempo, e eu não quero relativizar o desempenho do Brasil hoje, mas levando em consideração que tecnicamente o Brasil estava enfrentando um adversário que era mais forte, porque a Inglaterra estava com vários desfalques e a Espanha apenas 2, o resultado para o Brasil foi muito positivo.
O volume de jogo do Brasil foi muito interessante. Como eu disse, o Rodrigo fez um excelente jogo e as modificações que o Dorival Júnior fez, que não é um gênio do futebol, convenhamos, mas ao menos trouxe maior movimentação. Já dá para a gente pensar no Endrick como titular dessa seleção. E sim, isso é factível. Se eu quero ter um filho dele, por que não ele ser titular da seleção brasileira? Então, colocando todas as cartas na mesa, o 3-3 foi para o Brasil, não foi para a Espanha. E isso porque esse jogo já estava num clima um tanto quanto pouco amistoso antes do jogo começar, por conta de tudo o que aconteceu no dia de ontem entre imprensa e Vinícius Júnior e entre imprensa e Dorival Júnior. Vou reforçar meus votos. Dorival Júnior é muito melhor treinador do que relações públicas ou do que pessoa jurídica falando atrás de um microfone. Eu prefiro que ele treine a seleção brasileira e nos poupe de suas declarações totalmente desconectadas com a realidade. Dito isso, olha, faz muito tempo que eu não me divirto tanto com 2 jogos de seleção brasileira. Acho que o saldo foi muito positivo para tudo que foi apresentado pelo time da CBF, apesar de todos os problemas e das naturais dificuldades de um time que está em reconstrução, mas pelo menos saímos da Europa sem derrotas. E digo mais, mesmo com uma seleção em reconstrução, nós encaramos de igual para igual 2 das seleções mais fortes do continente e 2 candidatas diretas para a Euro 2024, que acontece na Alemanha esse ano. Junho, tudo vai acontecer junto com a Copa América. Aliás, aproveite que você tem no mês de junho muito futebol e no mês de julho esporte pra caramba. Então, é o melhor momento para você ser feliz e ficar na frente da televisão engordando quando poderia estar fazendo esportes e não está. O que acontece com a seleção brasileira a partir de agora? 2 amistosos em junho pensando na Copa América, México e Estados Unidos. 2 amistosos que também são fortes. Não vamos pensar que México é galinha morta e Estados Unidos é fried chicken, porque não são. São relevantes para o contexto da Copa América, mas também para esse estágio de preparação que a seleção brasileira vai ter. Até lá, infelizmente, não teremos mais jogos e tudo que Dorival Júnior vai fazer é sentar na frente da televisão e analisar as partidas dos jogadores na Europa e no Brasil. Mas, de qualquer forma, olha que jogo divertido, que jogo extremamente divertido foi Brasil e Espanha, e como foi bom ver o desempenho dessa seleção brasileira em reconstrução, apesar de tudo o que está acontecendo. E, de novo, vamos colocar um matiz, um adendo na seleção espanhola. Tem alguns que vão dizer, mas eu estou falando besteira, porque afinal de contas a Espanha foi eliminada por Marrocos nas oitavas de final da última Copa do Mundo. Sim, mas o treinador era o Luiz Henrique. E chupa Luiz Henrique, porque o senhor disse, durante a primeira fase da Copa do Mundo, que a Espanha estava com o melhor futebol, que ia vencer com facilidade, que nenhum time estava jogando algo que preste, aí a sua seleção foi eliminada para Marrocos. Tá, o Brasil perdeu depois da Copa do Mundo para Marrocos um amistoso, primeiro amistoso pós-Copa, mas eu prefiro não falar sobre isso, porque águas passadas não movem moinhos. De qualquer forma, foi um belo jogo da seleção brasileira, foi um jogo muito divertido sem o VAR, se bem que eu gostaria que o VAR estivesse em campo para deixar a nossa vida um pouco mais fácil, justa e simples. E olha só, sobrevivemos a 2 amistosos. Há muito tempo que eu não assistia 2 amistosos da seleção brasileira. Será o sinal de novos tempos? Será o meu desejo para quem ainda que seja titular da seleção? Será por causa de Vinícius Júnior, que hoje estava um pouco mais apagado, sim, mas muito por causa da dinâmica do jogo? Como, por exemplo, o Rafinha também esteve, ele era um invisível em campo hoje. O que será que está acontecendo comigo? Será que eu voltei a ter gosto pela seleção brasileira? Muito cedo para dizer isso, mas 2 jogos bem animados, bem divertidos e que pelo menos me motivaram a vir gravar esses vídeos para vocês.